Meu amado, minha amada, eu trago mais uma mensagem profética da parte de Deus para você. Hoje eu gostaria de fazer um estudo bíblico com você sobre uma passagem muito importante, que é aquela em que Jesus é tentado no deserto. Essa passagem está contida no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Particularmente eu prefiro o Evangelho de Lucas, porque eu acho que ele é mais rico em detalhes. Certamente Jesus passou por essa situação sozinho e posteriormente contou aos seus discípulos o que havia acontecido para ensinar-lhes. E Lucas foi o que melhor captou, com os melhores detalhes, o que o mestre havia lhes dito. Então peguem suas Bíblias agora e primeiramente vamos ler essa passagem, depois a gente estuda versículo por versículo o que essa passagem quer dizer. Então, Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém, até o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, a gente precisa entender em que momento ocorreu essa situação em que Jesus foi tentado no deserto e por que ele foi tentado no deserto. Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, foi batizado nas águas, os céus se abriram, ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus o levou ao deserto para ser tentado. Aí vocês vão me perguntar, mas então, pastor, Deus levou Jesus ao deserto para ser tentado? Sim, meus irmãos, é exatamente isso que a palavra nos diz. Qual era o objetivo de Deus em levar Jesus ao deserto para ser tentado pelo maligno? Deus queria fazer um teste de integridade com Jesus. E para que serviria esse teste? Deus tinha um plano na vida de Jesus, um plano muito importante. Jesus seria o homem sem pecado, que seria dado em sacrifício, em holocausto, pelos nossos pecados. Então, por isso, Deus fez esse teste de integridade com Jesus. Levou ele ao deserto para que Satanás o tentasse. Passando nesse teste, Jesus poderia iniciar o seu ministério. Meu irmão, minha irmã, esses testes de integridade que Deus fez com Jesus, ele também faz comigo e com você.
Deus precisa ter certeza de que você está pronto. Está pronto para o plano que Ele tem em sua vida. Está pronto para as bênçãos que Ele vai lhe dar. E até para o chamado que eventualmente Ele tenha para você. Para isso servem esses testes. Eles são fundamentais. E eles vão ocorrer durante toda a sua vida. Na minha, na sua e na vida de Jesus. Esse foi o grande teste de Jesus. Então o inimigo se afastou dele naquele momento, mas continuou tentando a Jesus até o Getsêmani. O inimigo continuou tentando a Jesus, como faz comigo, faz com você. E isso está nos planos de Deus. Esses testes de integridade, eles são feitos por Deus. Vamos então analisar os versículos. Então Jesus passou 40 dias sendo tentado no deserto e tinha muita fome. E o inimigo disse: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Primeiramente o inimigo está desafiando Jesus. Se tu és o Filho de Deus, será que és mesmo o Filho de Deus? Então é um desafio a Jesus. Então o inimigo com ardil, com sutileza, está tentando confundir Jesus. Mas não consegue. O inimigo conseguiu confundir Eva. A velha serpente confundiu Eva lá em Gênesis, capítulo 3. Confundiu Eva e Adão. Ele conseguiu fazer com que Eva e Adão comessem do fruto da árvore proibida. Então o primeiro homem caiu. Mas Jesus não. Jesus não aceitou essa sutil tentação do inimigo. E respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus quis dizer com isso? Meu irmão, minha irmã, o pão representa coisas materiais. Jesus estava numa situação extrema, ele tinha fome. Então um pão para ele era o que havia de mais precioso. Se tivesse uma barra de ouro e um pão, naquele momento Jesus precisava mais do pão. De qualquer forma, o pão representa coisas materiais. O que Jesus disse? Coisas materiais não são o mais importante. O mais importante é andar na presença de Deus, obedecer a palavra de Deus, ter Deus comigo. Isso é o mais importante. Viverei de toda palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você passa por um teste de integridade desse, você consegue enxergar que a situação é exatamente a mesma? Talvez você não esteja sentindo falta de pão, mas pode estar sentindo falta de um carro novo, uma casa, uma roupa bonita, uma joia. Essas são coisas materiais, meu irmão. Você precisa muito mais da presença de Deus na sua vida. Muito mais. Não aceite essa tentação do inimigo. Não aceite. Não vire as costas para Deus por conta de uma tentação como essa. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. A próxima tentação, o inimigo levou Jesus ao alto de um monte, onde era possível avistar todos os reinos da terra. Ele lhe disse: eles me foram dados e eu dou a quem quero. Basta prostrares e me adorares. Essa é a tentação do poder político. Imagine, foram apresentados todos os reinos da terra, não foi um, não foram dois. Sim, meu irmão, o inimigo ele tem poder sobre todos os reinos da terra, esse poder lhe foi dado temporariamente, até a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, isso acaba, mas nesse momento o mundo está mergulhado no maligno. Lembre-se disso. Principalmente os governantes,
aqueles que exercem cargo de poder precisam se lembrar muito disso. Precisam vigiar muito. Então, meu amigo, Jesus foi tentado a receber todo o poder, toda a glória do mundo. Mas Jesus preferia a companhia de Deus. Jesus preferiu continuar obedecendo a Deus. E disse: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Meu irmão, minha irmã, todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por essas lutas. Todos nós passamos por esses testes de integridade que não podemos falhar. No versículo seguinte, o maligno leva Jesus até Jerusalém, até o pináculo do templo, e desafia Jesus mais uma vez: se tu és o Filho de Deus, se é que és, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. O maligno mais uma vez usa um versículo bíblico da palavra de Deus, mas interpreta de uma forma errônea. Esse versículo bíblico está no Salmo 91, versículo 11 e 12. Mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. A palavra é a correta, mas ela está sendo utilizada de forma ardilosa para confundir Jesus, para que ele acredite que está cumprindo a vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes será que alguém não utilizou a palavra de Deus de forma ardilosa para confundir a muitos? Vigiai, meu irmão. Cuidado. Cuidado com quem usa a palavra de Deus para confundir a muitos. E é isso que o maligno queria fazer com Jesus. E Jesus lhe respondeu: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus venceu esses desafios, venceu o maligno, venceu o teste de integridade que Deus colocou na vida dele. Meu irmão, minha irmã, diariamente somos submetidos a teste de integridade. Eu quero vencer. E vou vencer obedecendo a palavra de Deus. E eu quero que você também vença todos esses testes de integridade que Deus colocar em sua vida. Para que você prove que pode cumprir o plano que Deus tem para você. Receber todas as bênçãos, receber tudo que Deus tem para você. Que Deus os abençoe abundantemente. Um beijo no coração.